Shalom, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Tropa de Elite de Jesus. Eu me chamo Susana. Eu sou uma filha muito amada, salva pela graça, noiva, aguardando o encontro com o noivo. E eu me sinto muito honrada em ser chamada pelo Senhor para trilhar nas suas obras já concluídas. Eu amo estar aqui, para mim é o melhor lugar, não há outro lugar que eu deseje mais estar do que aqui, no corpo de Cristo, junto com todos, né? E fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Louvado seja o Senhor por isso. E eu oro ao Espírito Santo para que ele fale o coração de cada um através dessa mensagem. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia e quiser abrir, a gente vai ler Marcos, capítulo 9, versículo do 17 ao 23. A partir do versículo 17. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. E quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo, na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E o 23 diz: Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Aquele que crer, tudo é possível. E eu procurei em várias versões das Bíblias que eu tenho e todas diziam que tudo é possível. Inclusive a palavra ali, o tudo, no grego, no original, quer dizer que tudo é possível mesmo. Não quer dizer outra coisa, quer dizer tudo é possível. Tudo é tudo. E nenhuma Bíblia disse que só algumas coisas são possíveis. E também nenhuma disse que é possível só aquele que não tiver pecado, só pastores, só ungidão, só se você jejuar e subir no monte, só se você estiver na presença sentindo alguma coisa. Não, tudo é possível àquele que crê. Só que esse aquele que crê, ele pode ser bênção e pode não ser também. Porque se a gente parar, se eu acreditar, se torna possível. Então, aquilo que eu acreditar vai se tornar possível, certo? Mas e se eu crer que a enfermidade vai vencer? E se eu acreditar que a feitiçaria pegou em mim? E se eu acreditar na demissão, na miséria, na loucura do governo? Se eu acreditar que não é para mim? Se eu acreditar que eu não consigo? Se eu acreditar que eu não sou capaz? Se eu acreditar em todas as coisas ruins que podem acontecer? Então, tudo é possível àquele que crê. Isso é tão forte, porque a palavra de Deus ela é tão fiel, que se você crê, então é. Por isso, Paulo, ele nos dá uma direção sobre o que pensar, lá em Filipenses 4:8. Ele diz: pensem em tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, de excelência ou digno de louvor. Porque se pensar fora disso, então nós vamos crer naquilo que pensar. E daí os pensamentos, eles se tornam palavras, as palavras se tornam ações, as ações se tornam hábitos, e os hábitos ajudam a formar o nosso caráter. Do nosso caráter depende o nosso destino final, ou seja, a nossa alma. Porque a gente sabe, nós já aprendemos que nós somos tripartido, nós somos feitos de três partes, três corpos, espírito, alma e corpo. Né? 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo está falando aqui para que sejamos encontrados por Cristo na sua volta com os três corpos prontos. Para quem não viu, a gente fala sobre isso nos estudos, né? Ali no YouTube tem as gravações. E a nossa alma, ela é tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade, tudo que eu sinto. É o ego, é o eu.
né? Mente, vontade e sentimentos. Então, para eu reinar com Cristo, eu preciso ter a minha mente salva, eu preciso ter a minha mente transformada, livre desse mundo caído, num processo diário, inclusive. O meu intelecto, os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas vontades, elas precisam ser trocadas do homem adâmico para os de Cristo. Então, olha no que se transforma um pensamento errado. Então, se eu penso que eu não consigo, eu não vou agir. E se eu não agir, eu não estarei manifestando o reino de Deus. Não estarei manifestando o poder de Deus na terra. Porque sim, é através de nós, a gente sabe também disso. A palavra diz, inclusive em 2 Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, para manifestar é através de nós. Então, veja a importância de cuidar dos nossos pensamentos, dos sentimentos e vontades. Por isso, uma das características do fruto do Espírito Santo é ter domínio. E o que tem alimentado os nossos pensamentos? Onde que eu busco me alimentar para para trazer o que é correto e santo para a minha vida? Olha a importância de filtrar o que eu vejo, o que eu ouço, com quem eu ando. Nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, assistimos, porque tudo que entra pode nos nutrir ou desnutrir, principalmente nas redes sociais. Um alimento pode nos levar à morte, ao desespero, à ruína. Ah, mas eu não sabia que isso era ruim. Ah, mas eu assisti, eu ouvi, eu aprendi desse jeito, mas eu não sabia que era ruim. Mas se eu tomar um copo de veneno não sabendo que é veneno, eu morro. Não é só quem sabe, não é só quem sabe que é veneno quando toma que morre. Quantas pessoas sofreram de ansiedade, de pânico, de depressão no período da pandemia, por causa do que estava entrando, por causa do alimento que elas estavam recebendo. Mas, por outro lado, o Tropa nasceu na pandemia e trouxe cura, trouxe vida, trouxe restauração para muitas pessoas. Foi o bom alimento no mesmo período. Então, é importante que a gente fuja daquilo que mata a nossa alma, daquilo que nos faz mal, daquilo que faz mal para o outro. Fugir de compartilhar informações que não nutrem. E a coisa é tão séria que existem doenças que elas não existem, mas a nossa alma, que é a psique, a nossa alma, faz existir. Porque junto ao misticismo enraizado que a gente tem, né, daquilo que a gente aprendeu desde a infância, da família, das religiões que a gente vem aprendendo, cultura, tradições, as crendices, tem muito crente místico. Lembra a história da manga com leite? Se comer, passa mal? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Muitas pessoas já ouviram isso. E se tomar, tem gente que se crê tanto nisso que se comer manga com leite passa mal mesmo. Por quê? Porque tudo é possível aquele que crê. Eu me lembro quando eu aprendi sobre que garganta inflamada é bom tomar sorvete. Nunca na minha vida eu tinha ouvido falar que podia tomar sorvete com garganta inflamada. Quando eu aprendi isso, foi a libertação na minha mente. Porque a mente era cauterizada, achava que só podia tomar quentinho. Na verdade, era o contrário, né? Por isso, Satanás, ele não está preocupado se você vai na igreja ou não. Ele até gosta que você vá. Porque tem algumas igrejas que têm tanta distração, tem mais distração do que do mundo. Satanás, ele não está preocupado se você vai em igreja. Satanás, ele está preocupado com o que você pensa, naquilo que você acredita e naquilo que você não acredita. Por isso que ele cria falsas verdades. Ele capricha nas crendices. Ele capricha nas informações sensacionalistas nas redes sociais. Ele ataca na distração, na alienação. Então, quanto mais distraída você está, mais longe de cumprir a sua missão diária. Então, ele quer o quê? Ele quer te confundir, te distrair, te intimidar. Porque se você estiver focada, se você estiver sóbria no propósito, se você entender que você faz parte do governo de Deus na terra, você vai falar e vai descer fogo do céu. Você vai dar ordem, vai parar a chuva há 3 anos. É o mesmo Espírito. Então, nós não podemos parar no caminho. Nós precisamos agir e seguir rumo ao alvo. O nosso alvo é Cristo.
buscar arrependimento por nós e pela igreja. Arrependimento não é choro, não é sentimento, é mudar a rota, é deixar de fazer o que fazia e como fazia, é deixar de ser quem era, não é só ouvir, mas é se mover para a mudança. Arrependimento é algo consciente, é racional. Arrependimento não é choro, não é sentimento. Sentimentos podem ser distrações. É necessário a gente cuidar com as distrações, observar o que está ganhando a nossa atenção, o nosso tempo. Quais são as minhas paixões no dia a dia? Eu fico mais tempo, eu fico mais tempo do meu dia na Bíblia ou no Instagram? Do que eu me alimento? Jesus, ele nos deu um fica-dica em Mateus 6, dizendo que para saber onde está o nosso coração, é só observar onde estão nossas paixões, nosso tesouro, aquilo que nós mais damos valor. A Bíblia diz que o poder de Deus está em nós. Jesus disse em João 14:12 que se nós acreditarmos nele, faremos as mesmas obras que ele. E aí depois ele ainda acrescenta dizendo: vocês farão obras maiores ainda, porque eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Então, por que a gente ainda não faz? Por que não fazemos ainda? Porque o reino de Deus não é nosso tesouro. Porque nós estamos distraídos, porque nós não cremos. Paulo disse em Romanos 8:19 que a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Ou seja, nós precisamos nos posicionar, colocar o governo celestial em funcionamento. Claro que nada impede o poder de Deus ser manifestado, né? Nós sabemos disso. Que ele vai fazer comigo ou semigo? O Senhor vai fazer. Foi o que aconteceu ali no texto, né? Quando os discípulos ali, o homem tinha pedido, os discípulos não expulsaram, não conseguiram, e o Senhor fez. Mas ele diz o quê? Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? E esse suportá-los aqui não se refere a, tipo, aguentá-los, mas ele quer dizer dar suporte, dar apoio, precisar fazer para eles, né? Mas o propósito não é esse, o propósito é sermos imagem e semelhança de Jesus, é nós acreditarmos em quem nós somos através de Cristo Jesus e nos apropriarmos do poder que está dentro de nós. Para quê? Para a terra pegar fogo, para abrir a boca e dar ordem, para crer e manifestar no reino de Deus. A natureza criada, a criação, ela aguarda com grande expectativa que a gente venha cumprir a nossa parte no reino de Deus, que já está. Lembrando sempre que Cristo é a videira e que nós somos os ramos onde o fruto aparece, mas o fruto é da videira. Mas não, a gente prefere crer que não consegue, que não é com você. Você prefere crer que não é com você. Você prefere acreditar ainda que o diabo senta e depois levanta. Ele não se levanta, porque ele já está o tempo todo em pé, né? Aliás, ele está o tempo todo em posição de ataque. Onde nós estamos, o diabo está por perto. A gente precisa lembrar disso. Ao menos é isso que a palavra diz, que o diabo anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, ele está sempre ao derredor. Onde você estiver, o diabo está ao derredor. Mas nós preferimos acreditar que o diabo está furioso. E isso também é uma crendice popular, porque ele não está, ele é sempre furioso. Porque você ganhou mais poder que ele. Você ganhou autoridade no reino. Mas você prefere acreditar que recebe retaliação quando ora por alguém. Ou seja, está dizendo que o reino da luz, o reino de Deus, apanha do reino das trevas. Olha no que você crê. É mais uma crendice. Você crê que uma mãe de santo pode fazer um trabalho para alguém. E pode mesmo. Mas você não crê que a sua oração, a sua ordem, pode derrubar esse trabalho. Que o rio que flui dentro de você lava, limpa e purifica tudo onde você passar. Onde você declarar vida. Você acha que tem que pedir para alguém, você tem que pedir para que Deus envie um ungido do Senhor, uma mulher de Deus para ir lá.
Dessa forma, a gente diminui o Espírito Santo que habita em nós. Sabe por que que você pensa assim? Porque você é pecador. E aí você se acha indigno de operar no reino de Deus. Se acha reprovado. E novamente você está usando a sua régua de medir. Está sentando no trono de Deus e julgando seus pecados. Quando, na verdade, Cristo já derramou seu sangue por eles. Quando você se julga indigno por ser pecador, você está dizendo no mundo espiritual que aquilo que Cristo fez foi em vão. Olha quanta armadilha de Satanás sobre as nossas vidas. Quanta mentira, quanta distração, quanta intimidação. Para quê? Para você não operar o poder de Deus na terra. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós. Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. É necessário manifestar o poder de Deus, conforme diz nas Escrituras. Jesus disse para você falar ao monte, lá em Marcos 11, 23. Levante-se, atire-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que você diz. O que você diz, assim será feito. E por que nós não dizemos? Por que você não diz? Porque você acha que é você que vai mover o monte, mas não é. Você precisa crer e declarar: o fruto é da videira. O fruto é da videira. Lucas 17. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Olha a importância de dar ordem. Medo, arranque-se daqui. Reputação, sai agora. Dor, seque e nunca mais dê fruto. Dúvida, sai. Olha o texto. Se podes, Jesus dizendo, tudo é possível aquele que crê. A palavra diz que até a nossa fé é o Senhor que dá. O Senhor que libera sobre nós e nós podemos pedir quando nós não cremos que é possível. A Bíblia diz em Atos 3,16 que a fé vem por meio de Jesus pela fé no nome dele. E lá em Lucas, os apóstolos pedem para Jesus, aumenta a nossa fé. A nossa fonte de fé é Jesus Cristo. E nós temos a responsabilidade de alimentar essa fé. A Bíblia diz que a fé ela vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, em Romanos 17. Então, nós discípulos, nós temos duas responsabilidades em relação à fé. Ouvir a palavra e proclamar a palavra. Nós precisamos das Escrituras. Ler as Escrituras. Ela nos faz lembrar sempre quem nós somos e nos faz crer nisso. Ela fortalece a nossa fé. Nos ajuda a resistir às armadilhas que Satanás tenta colocar na nossa mente. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha só, Deus disse para Adão, não coma, senão você vai morrer. A serpente foi lá e disse o quê? Coma, pode comer, vocês não vão morrer. Adão e Eva fizeram o quê? Comeram. Adão e Eva deram mais crédito para a palavra da serpente do que para a palavra de Deus. E nós? Estamos dando mais crédito a quem? À rede social, ao medo, ao ego, à dúvida, ao sensacionalismo, à ofensa, a uma pessoa que a gente nunca viu na rede social ou à palavra de Deus, que diz que nós somos o que Deus diz que nós somos. Nós precisamos crer na palavra de Deus. A nossa fé, às vezes, falha. Às vezes, muitas vezes. Por diversos motivos. Mas todos os dias o Senhor ele nos proporciona momentos de provação para provar a nossa fé e para fortalecê-la também. Tiago fala sobre isso, para considerar motivo de grande alegria, porque a prova da nossa fé produz perseverança e amadurece. Toda vez que somos provados, somos amadurecidos na nossa caminhada cristã. E em Hebreus 11:1, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. O autor de Hebreus, ele não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza, e se é certeza, não tem margem para dúvida. Fé é acreditar que já aconteceu. Na vida do crente é tudo pela fé.
Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. Ai, Jesus me faz entender isso. Me faz entender isso. Que a minha vida é isso, é viver pela fé. É acreditar que já aconteceu. É entender isso no meu dia a dia. Que tudo já aconteceu. Eu tenho aprendido que a fé, ela não é exatamente acreditar que uma pessoa pode ser curada, mas é ter certeza que o Senhor é poderoso para curá-la. Porque eu tiro os olhos do natural desse jeito. Eu não olho para a pessoa, eu olho para o Senhor. Eu não olho para a situação, eu olho para Deus. Quando eu olho para Deus, eu tenho certeza que ela pode ser curada. E o que eu tenho que fazer? O que Jesus fez naquele caso ali do texto? Imitar Jesus. Jesus repreendeu o espírito imundo e disse: Espírito surdo e mudo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. Ele declarou. Lembra da figueira que não deu fruto, em Marcos 11? Jesus disse: Ninguém coma mais desse fruto. O que aconteceu? A figueira secou. Ele declarou. Lembra da tempestade que Jesus estava dormindo no barco? O que ele fez? Ele orou pedindo para o Senhor que mudasse a circunstância? Não. Ele deu ordem ao vento. Ele declarou. Porque tudo é possível àquele que crê. Ele sempre perguntava para as pessoas: o que você quer? Por quê? Porque fazia dessa maneira, essa pergunta fazia a pessoa declarar o que ela queria. Falar é uma oração. Então essa pessoa declarava. E declarar ativa a nossa fé, que vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E crer e declarar é um princípio da graça. Eu creio e declaro que Jesus é meu Salvador. E as demais coisas eu creio e declaro. Como foi com o cego? Jesus, eu quero ver. Veja, porque tudo é possível aquele que crê. Nós não podemos viver um Deus padrão. Se lê a Bíblia, vê que ele não é nada padrão. Não podemos esperar por Deus vivendo coisas naturais, porque se for assim, não adianta ser crente. Não vivemos pelo que vemos, vivemos pela fé. Esse é o Deus sobrenatural. O Deus que provê recursos, saúde, dom, cura, milagre, restauração, plenitude, tudo, tira água da rocha. Precisamos confiar. E uma vez eu escutei uma pessoa falando assim: às vezes é necessário colocar o pé sobre as águas. Jesus nunca disse para Pedro: espera aí que eu te busco. Quando ele disse: Jesus, eu quero andar também sobre as águas, ele disse: espera aí que eu te busco. Não, ele disse: vem, coloca o pé. Então, para viver o sobrenatural, tem que dar o passo. Mas eu tô com medo. Eu também. Eu também tô. Mas vamos junto, com medo e tudo. Porque a fé é a nossa única opção. A fé é tudo que o crente tem. Tem vezes que dá certo, tem vezes que falha, mas se ela falhar, daí entra um princípio importante, a honestidade com Jesus. Porque não adianta fingir que crê. Não adianta fingir, não funciona. E lembra de Tomé? Tomé foi sincero. E tudo bem, Jesus se manifestou para ele mesmo assim. E houve o sobrenatural. O Senhor nos conhece. Ele sabe que estamos em um processo e tem partes que nós já superamos, mas tem partes que a gente ainda precisa de ajuste. O que nós não podemos é parar no caminho, se conformar, desistir. A gente precisa expandir, ampliar, avançar. Precisamos pregar o evangelho, manifestar o reino, aonde nós somos colocados por ele. E não é porque Jesus precisa de nós temos essa consciência. Não é porque Deus precisa de nós, mas é porque ele nos escolheu e louvado seja o Senhor por isso. E se ele nos escolheu, ele já colocou dentro de nós. Então é possível, porque nunca somos nós. É o poder de Deus que está em nós. O reino de Deus que está dentro de nós. Porque tudo é possível. Aquele que crê. Amém? Glória a Deus.